tema da nossa conversa de hoje vai ser: sou conservador? O mercado de ações, investimento em ações da Bolsa de Valores é, para mim, é uma ideia, né, que paira muitas vezes nos investidores ou as pessoas que estão começando o investimento. Mas a gente vai tratar especificamente hoje disso, né? Como é que essa pessoa que tem um perfil, né, conservador, ela não deveria investir em ações da Bolsa de Valores. Vocês vão ver que é muito mais do que aquela simples classificação que a gente faz: perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo. É muito mais do que isso, mas a gente vai passar por isso também. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela do computador. Quando a gente fala de ser conservador, né, em investimentos, vem a ideia daquela pessoa que não quer perder dinheiro, e ela tem toda a razão em pensar dessa forma. O investimento, ele não é um jogo, ele não é uma loteria, né, que você aposta em alguma coisa, né? É diferente apostar do que investir. Quando a gente investe, a gente primeiro tem aquele objetivo de não perder dinheiro, preservar o patrimônio, e que a gente falou ontem, não preservar somente em termos nominais, mas em termos reais, render mais que a inflação. E depois que a gente tem esse primeiro objetivo de preservar o patrimônio, preservar o que a gente conseguiu poupar, é multiplicar e multiplicar da melhor forma possível. Como a gente está falando aqui de longo prazo, as ações elas têm um papel central. Então, o que a gente entende aqui, né, quando a gente vai falar de perfil de investidor? Quando você responde, né, se você já abriu uma conta numa corretora, vai vir um questionário para você responder lá qual que é o seu perfil de investidor. E esse questionário está baseado em 3 pilares, principalmente, que são esses 3 que eu estou comentando. Aliás, né, se você ainda não abriu uma conta em uma corretora, segunda-feira já faça isso. Por que eu digo isso? Porque as corretoras, né, elas têm uma prateleira de produtos financeiros mais rentáveis que os grandes bancos. 99% dos casos você vai encontrar isso. É de graça que você pode abrir uma conta numa corretora. Eu não tenho vínculo com nenhuma, mas eu gosto do Banco Inter, o Nuinvest, a Rico, a XP para algumas coisas, o BTG para outras coisas. Você pode abrir conta em umas 2, 3 corretoras, o Sofisa Direto para outros investimentos. Então faça isso. Mas eu acredito que muitos aqui já têm, né? Porque já tem uma bagagem um pouco maior de investidor. Mas se você não tem, faça isso. Quebre esse gelo. Não é porque a gente transfere o dinheiro para o Itaú e que ele está mais seguro que a gente transferisse para o Nuinvest, né? Os dois têm uma segurança muito grande, só que a gente só conhece muitas vezes os grandes bancos. É hora de a gente quebrar esse gelo. Qual que é o primeiro pilar aqui de perfil de investidor, quando a gente está falando de investimentos, produtos financeiros? É o conhecimento sobre o assunto. Vai ter lá, você considera, né, que você conhece muito, você já estudou sobre esse assunto, vai ter um questionário quando você for preencher o seu perfil de investidor. Então, aqui é sempre o que eu falo: só invista naquilo que você conheça. Se é uma dica de um produto financeiro que você não tem nem ideia do que é, não faça. Não faça, porque você vai correr um risco grande. Então, quando a gente fala de renda variável, tem muitas coisas, a gente já comentou isso nos outros encontros: derivativos, opções, day trade. Não faça nada disso, né? A gente vê que os grandes investidores eles seguem uma outra linha, que é isso que eu mostro para vocês aqui: estratégia fundamentalista, value investing e também dividendos. Guardem essas expressões que elas valem ouro mesmo, tá? Então, investir no que conhece. Dentro do mercado de renda variável tem o mercado de ações, e dentro do mercado de ações tem essas estratégias específicas. É isso que eu faço, é uma coisa bem específica, tá? Repassando esse conteúdo que os grandes investidores já fazem. Então, esse é o primeiro pilar do perfil de investidor, para você para aquela classificação conservador até arrojado, agressivo. O segundo ponto é a experiência prática, né? Se você não colocar o pé dentro da piscina, na verdade, se você não entrar dentro do corpo, da piscina de corpo inteiro para nadar, você não vai aprender natação. E o mercado financeiro é a mesma coisa. Por isso que eu digo para as pessoas que estão no início, é um misto de você aprender, né, com conhecimento, isso que a gente está fazendo agora, mas começar. E algumas pessoas com receio: poxa, mas eu vou começar, eu nem conheço direito. Cara, começa com poucos recursos, né? Se você ainda não está confortável com o nível de conhecimento, começa a partir de R$ 10, né? Você não precisa fazer uma migração total nos seus investimentos, né? Dar um cavalinho de pau, pegar o Titanic que ele anda lá, né, para fazer a curva e tal, dar um cavalinho de pau. Não, você vai pegar e vai fazer uma migração gradual para ter essa experiência prática. Porque, por exemplo, quem está investido em ações da Bolsa de Valores ontem, uma coisa é eu te dizer: a bolsa cai. Outra coisa é você estar investido e a bolsa cair. É outra experiência completamente diferente. E isso vai formando os investidores. Então, esse é o segundo pilar aí quando a gente vê perfil de investimento, né? Terceiro ponto, terceiro pilar aqui: recursos de curto prazo e longo prazo. Quando você responde aquele questionário, muitas vezes tem a pergunta:
Você pretende investir e resgatar daqui a 2 meses? Ou não? Você pretende investir resgatar daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto maior é o seu horizonte de investimento, mais arrojado é o seu perfil de investidor. Então, é só para vocês terem uma ideia, né? Muitas vezes a gente responde de forma automática aqueles questionários, mas não sabe de onde qual que é a base, né, desse perfil de investidor. E aqui, recursos de curto prazo e longo prazo. O que eu quero dizer, né, com isso aqui com vocês? Que eu queria falar ainda a parte de recursos de curto prazo e longo prazo. Quando a gente fala de ações, é sempre longo prazo, tá? A gente segue aqui uma montagem de carteira, que é uma forma mais sofisticada e moderna de fazer de gestão de carteira, que é o Goal-Based Investing, né? O que é o Goal-Based Investing? É fazer investimentos com base nos seus objetivos, que muitas vezes são diferentes do meu, que é diferente enfim, né, da Regiane que está assistindo, que é diferente do Ilânio, que é diferente do Roni. Então, tem vários objetivos diferentes. Com base nesses objetivos, a gente vai encontrando os melhores produtos de investimentos. Só que aqui a gente tem em comum que é ações, então são objetivos de longo prazo, acima de 4, 5 anos. Abaixo de 4, 5 anos, né, uma montagem de carteira é totalmente focada em renda fixa. Tá? Então é outro departamento, assim, vamos dizer assim. A gente está focado aqui no médio e no longo prazo, principalmente longo prazo, né? Acima de 4, 5 anos. Então, vem daqui, né, o nosso perfil de investidor. Esse resultado que deu, se deu para você que é arrojado, ou agressivo, ou conservador, ou moderado, ele não é escrito em pedra, é isso que a gente vai ver, né? Ele vai mudando ao longo do tempo, de acordo com esses 3 pontos. Quanto mais você conhece, mais as pessoas tendem a estar avocadas em renda variável, quanto menos elas conhecem, menos elas tendem a estar avocadas em renda variável. Mas o meu ponto é que eu queria mostrar para vocês inicialmente é que não é genético isso. Não é assim, eu nasci geneticamente com a propensão para ser conservador. Não é isso. Isso pode ser alterado de acordo com esses 3 pilares, principalmente os 2 primeiros. Então, aqui a gente tem a classificação clássica de perfis de investidores, que eu falei, coloca aí no chat para eu saber quais classificações, quando vocês responderam os questionários, quais vocês estavam, né? O ponto importante aqui, né? A gente, nessas lives, nesses encontros, eu quero que a gente saia do senso comum, né? Pensamento de primeiro nível, né? O Howard Marks, no livro dele, ele fala de first level thinking, né? Ele fala second level thinking, tem o pensamento de primeiro nível e o pensamento de segundo nível. Essas nomenclaturas, na primeira vista, né, passam muitas vezes uma percepção equivocada. Então, quer dizer, eu sou conservador nos investimentos. Qual que é a ideia que passa, né? Poxa, esse cara, né, ou esse investidor ou essa investidora é uma pessoa muito prudente, é uma pessoa precavida, né? Ela gosta de cuidar do patrimônio da família, não quer jogar com o patrimônio da família. Então passa essa ideia, né? Geralmente as pessoas passa que a ideia de que é uma pessoa sensata, poxa, essa pessoa não é louca, né? Não tá pegando o dinheiro dela e está comprando tudo de Bitcoin. Então passa essa ideia. Só que essa é a ideia de pensamento de primeiro nível. E a pessoa que é mais agressiva, isso aqui vai muito para os homens, né? Os homens que estão assistindo, pergunta para ele se é agressivo ou não, parece que está mexendo um pouco com a índole, né? Da masculinidade da pessoa. Não, eu sou agressivo, né? Eu tenho coragem, né? Então, ser agressivo muitas vezes passa a ideia equivocada que é uma pessoa corajosa, né? Disposta a perder e muitas vezes é uma pessoa sem noção. Poxa, pessoa agressiva está pegando todo o patrimônio da família, né? Um dinheiro que envolve para cuidar os filhos, enfim, anos acumulados e está brincando, está jogando com isso. Então, esse pensamento, muitas vezes, ele passa essa impressão equivocada, e eu não queria que vocês saíssem daqui desse encontro de hoje com essa percepção. O conservador é o cara racional, o cara prudente, o cara precavido que cuida da família, e o agressivo não, o cara meio com os parafusos meio fora do lugar, entendeu? Não é isso. Por que eu estou dizendo isso tudo? Mas ter um perfil conservador, é isso que eu estou falando, não é uma coisa ruim, né? O que eu quero é que a gente vá um pouco além dessa ideia aqui. Não é um adjetivo positivo ou um adjetivo negativo, tá? É isso que eu quero passar para vocês. E a gente ia além um pouco dessa nomenclatura. O que eu quero para dizer para vocês, né, que em investimentos, um conservador agressivo não é um oxímoro. Né? Que palavra complicada que você colocou aí. Para que isso? O oxímoro o que é um oxímoro? São palavras opostas, né, com sentido opostos, aparentemente são contraditórias, mas não necessariamente são contraditórias.
Uma pessoa pode ser conservadora no investimentos e agressivo também. O que eu quero dizer com isso? No meu caso, por exemplo, eu sigo aquela diretriz dos grandes investidores, que a gente comentou antes. Primeira regra dos investimentos, não perder dinheiro. Então, quando eu faço investimento, é para não perder. Primeiro, preservar. E segundo, multiplicar. Mas apesar desse espírito conservador que eu tenho nos investimentos, então eu não invisto em derivativos, eu não invisto em opções, eu não invisto em Bitcoin, porque eu não entendo, né, como é a forma de você mensurar o valor intrínseco do Bitcoin. E isso não é eu que não sei, ninguém sabe, entendeu? É uma espécie de aposta de uma moeda que pode vir a dar certo com uma moeda paralela que não está sendo controlada pelo Estado. É outra filosofia, é outra ideia de investimento, né? Então, eu sou extremamente conservador. Esses investimentos que eu não acho interessante, que eu acho arriscados, que eu vejo que tem boa chance de perder, eu não entro. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho esse espírito conservador de não perder em investimentos, e ele é muito forte em mim, e eu espero que ele esteja também muito forte em vocês, né? Porque o nosso dinheiro não é para a gente brincar com ele, né? O nosso patrimônio não é para a gente brincar com ele. Eu, por exemplo, não invisto em ações da Oi, vejo muito risco em ações da Oi, não invisto em ações da Via Varejo, pode ser que ela se multiplique por 5 ou 10, pode ser, eu acho que é pouco provável, mas se isso acontecer, eu prefiro ficar de fora, prefiro comprar empresas, né, ações mais tranquilas, que crescem ao longo do tempo e crescem de forma suave. E vocês vão ver que depois eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui, que as ações que são conservadoras, Taesa, Equatorial, por exemplo, Equatorial, EQTL3, é uma das melhores ações da Bolsa de Valores, e ela não teve um ano que ela teve assim, uma grande disparada, mas todo ano ela vem crescendo um pouco, né? Todo ano ela vai crescendo um pouco. Se a gente for pegar um intervalo de tempo de 10, 15 anos, foi uma das melhores ações da Bolsa de Valores, mas não é muito comentada, não é uma ação da emoção, não é uma ação da moda. Então, eu sou uma pessoa extremamente conservadora em não perder dinheiro, mas ao mesmo tempo eu estou muito alocado em renda variável e eu estou muito tranquilo com isso, com essa estratégia de ações e fundos imobiliários. Então, isso que eu queria mostrar para vocês de forma inicial. A pessoa que quer proteger o patrimônio e está muito alocada em renda variável, não é uma contradição. Embora essa classificação mais rasa que a gente faça, a pessoa está muito alocada em renda variável, ela é agressiva. Tudo bem, você pode usar essa classificação, mas ela diz pouco, ela não diz muita coisa. Então, os investidores de ações, né, os grandes investidores de ações, eles usam isso que eu já bato na tecla com vocês. Estratégia de dividendos, análise fundamentalista e value investing, né? O investimento de valor. São extremamente conservadores. O Warren Buffett, que é o maior investidor de ações do mundo, o cara é extremamente conservador. Ele sempre fala, regra número 1, não perder dinheiro. E aqui algumas perguntas precisam ser feitas, né? Principalmente para as pessoas que ainda não começaram na renda variável, né? Mas pensam em começar, mas ficam titubeando, ficam postergando. Não, de repente ano que vem eu começo, daqui uns 2 anos, talvez daqui a 5 anos, e talvez, muito provavelmente, a grande maioria, né, não vai começar. Hoje a gente tem só 4 milhões de investidores, 4 milhões de CPFs, né, na nossa Bolsa de Valores, dá 2% da população, enquanto nos Estados Unidos é 50% da população. Então, 2 perguntas precisam ser feitas, né? E geralmente as pessoas só fazem a primeira. Qual é o risco de investir em ações? Mas também poucas pessoas se fazem essa pergunta. Qual que é o risco de não investir em ações da Bolsa de Valores? E aqui eu sempre bato naquela tecla, né? Investir em ações da Bolsa de Valores tem essa forma principal que a gente comenta aqui, a gente monta uma carteira diversificada, mais ou menos 15 a 20 empresas de diferentes setores, com boas empresas que são líderes nos próprios setores dela, e que ao mesmo tempo você está comprando a um bom preço. Essa é uma forma. A segunda forma, que alguns dos colegas que estão assistindo aqui, né, falaram ontem, investir através de ETFs. Também, quando você monta a sua carteira lá com a fatia da pizza, né, renda variável, também ETF, se você investir em ETF, vai entrar, né, em ETF de ações, vai entrar dentro da fatia de renda variável, e também o fundo de ações / previdência privada, se você pegar uma gestora independente, né, que é focada em ações, também vai entrar dentro da fatia de renda variável. E qual que é o risco de você não investir? O risco de você não investir é o risco de você deixar de ganhar a rentabilidade
que é proporcionada pela renda variável dentro desses 3 pilares, ações diretamente, ETFs e fundo de ações. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, para mostrar o potencial de rentabilidade, lembrando, né, que, claro, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas vamos falar aqui de algumas ações diretamente. Eu vou entrar num outro site aqui. Tem um site, que é um site gratuito, né, que é o TradingView, que é um site de análise de ações da Bolsa de Valores e tal. E aqui você pode olhar a rentabilidade e outros indicadores de uma empresa. Vamos pegar a Equatorial, né? EQTL3, que é uma empresa tranquila, né? Do setor de energia elétrica, bem defensiva, um setor perene. Se a gente for olhar aqui num gráfico mensal, né? Aqui só tem os dados de 2007. Mas a ação, se a gente olhar num gráfico mensal, praticamente subiu só em linha reta, né? Só em linha reta aqui. Nem vamos pegar da crise de 2008, vamos pegar a partir de 2010 aqui, mais ou menos, que foi um período difícil para o Brasil. Ó, a ação rendeu 1.245%. E olha que interessante, de 2010 até hoje, é praticamente a década perdida do Brasil. O PIB brasileiro praticamente ficou estacionado. Imagina no momento de prosperidade, né? No momento que o Brasil cresce mais. Né? Teve vários momentos da história econômica brasileira, nos anos 70, né? Que era o milagre econômico, né? Do período lá dos militares. Teve os anos 2000, né? De 2002 até 2008, mais ou menos, o Brasil cresceu demais, a época das commodities. Imagina, né? Mesmo num período difícil, muitas ações, né? Conseguiram entregar bons resultados. Então, são ações que não dependem necessariamente da economia brasileira, mas se a economia brasileira ajudar, elas podem crescer mais. A Equatorial, Lojas Renner aqui, né? Que ontem o Rony, né, eu acho que ele trabalhou um tempo lá. Se a gente pegar aqui, né, esse gráfico às vezes não tem, poxa, seria bom se tivesse desde os anos... não, aqui tem desde o que ela abriu capital, né? Ó, ela caiu, teve uma queda forte agora, muito por causa da pandemia, mas se a gente pegar um período longo, né, que nem vou pegar da mínima, né, aí está com uma rentabilidade de 519%, já teve uma rentabilidade maior, né, teve uma rentabilidade aí de 2.300%. A Unipar também, que é uma empresa de dividendos, que é uma das queridinhas do Luiz Barsi, né? Cada vez que a Unipar paga dividendos para os acionistas, o Barsi ganha na loteria praticamente, né? Ganha, sei lá, 100 milhões de reais, é uma coisa assim absurda, né? Então, se a gente pegar aqui do ano de 2017, 2016, né, que seja, aí a ação subiu em pouco tempo, né? 3.500%. São essas oportunidades quando a gente deixa de investir na Bolsa de Valores e fica, né, em outros investimentos. Eu mostrei ontem um exemplo também, comparando, né, as pessoas que tiveram a oportunidade de tirar o FGTS e investir em ações da Vale em 2002, as pessoas que tiveram a oportunidade de tirar dinheiro do FGTS e investir em ações da Petrobras no ano 2000, né? Agora está se repetindo um pouco com a Eletrobras. Com a Petrobras e com a Vale, o resultado foi excelente, né? Essa aqui é uma forma, né, é a forma principal que eu ensino, tudo e tal, para as pessoas se alocarem em ações da Bolsa de Valores, mas que nem eu mencionei, também você pode fazer isso por meio de fundos de ações. Eu peguei 2 aqui que são excelentes fundos de ações do mercado brasileiro, que é o Dínamo, e aqui, se você for olhar a estratégia do Dínamo, eles usam o Value Investing, eles usam a análise fundamentalista, né? Um dos fundos mais famosos no Brasil, né? Se a gente for ver aqui o histórico de rentabilidade deles, né? Eu coloquei aqui do ano 2000, o ano 2000 até 2022. O Dínamo Cougar FIA, né, teve uma rentabilidade de 5.900%. Ou seja, se a gente anualizar isso, dá uma rentabilidade de 20,41%. O Ibovespa, nessa mesma época, rendeu próximo de 10%. E esse outro aqui, fundo deles, próximo de 10%. Né? Esse é um fundo de investimento em ações. E no Brasil existem bons gestores também. Peguei um outro exemplo aqui, o Real Investor, né, que tem um fundo focado em ações também aqui de novo, pessoal, focado em análise fundamentalista, focado em value investing e também gostam de dividendos. Uma rentabilidade desde 2008 de 1.400%, multiplicando aí por cerca de 15 vezes o capital, né? Então, eles renderam o Real Investor em torno de 24 vezes, se a gente anualizar isso, né? Anualizar 24% ao ano, né? Em média, frente ao Ibovespa, que rendeu 10% ao ano, em média,
então eles tiveram uma rentabilidade maior que o Ibovespa, né, de 14%. Então a gente viu aqui ações diretamente, fundo de ações, e aqui eu vou trazer um exemplo, mas poderia pegar outros, né? Aqui é os ETFs, né? Eu gosto muito dos ETFs nos Estados Unidos. Tem um que eu peguei aqui, vou mostrar esse aqui primeiro, que é o mais famoso de todos. É um fundo de índice que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É uma forma de você investir em ações de forma passiva, ETFs, tá? Fundo de índice. Tem várias vantagens também, é interessante. Se a gente olhar aqui, ó, apesar da rentabilidade recente estar negativa, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos está caindo no último ano, isso não tem problema, pessoal, isso é o curto prazo, né? Se a gente olhar a perspectiva de 10 anos, esse ETF, né, que é o VOO, né, VOO, ele rendeu em média 13,13%, mas isso é em dólares. Se a gente pegar esse intervalo de tempo aqui, né, de 2012, né, 2012, né, 2012 a 2022, que é um intervalo de 10 anos, o dólar saiu de quanto no Brasil, né? O real antes era mais ou menos uns R$ 2, 2,50 e hoje está próximo de 5, né? Então, você teria que acrescentar esse ganho em dólar também. Então, essa aqui é uma forma de você investir em ETFs. Outra forma, outro investimento, um investimento em ETF que eu gosto também, que é através dos dividendos, né, aristocratas, dividend aristocrats, né? São empresas também que são pagadoras de dividendos, é um índice, se a gente for ver em 10 anos, 5 anos, nem tem um intervalo de 10 anos aqui, tem um intervalo de 5 anos, rendeu próximo de 10% em dólares, né? Então, você acrescenta aí a valorização do dólar, nos últimos 5 anos você vai ter uma rentabilidade total. Então, pessoal, deixa eu puxar um pouco aqui para mim, parar de compartilhar. Pessoal, então, só para resumir até agora o que a gente conversou, que a gente vai entrar em um outro ponto agora aqui. A gente viu que os perfis de investidores, eles mostram uma ideia um pouco rasa, se for uma análise superficial, e também a gente viu que os grandes investidores, eles são muito conservadores, os grandes investidores de ações, eles não querem perder dinheiro, mas eles estão na renda variável, porque é aquela pergunta que eu falei, qual que é o risco de você não estar na renda variável para os seus investimentos de longo prazo? E agora a gente vai começar entrar um pouco aqui. Beleza, tem interesse, já estou na renda variável, como que eu monto uma carteira, né? Qual percentual, mais ou menos, a gente pode pensar em utilizar em renda variável? É isso que a gente vai entrar aqui um pouco, e essa ideia que eu quis mostrar para vocês aqui, também é que você pode estar investindo na renda variável através de ações diretamente, ETFs e fundos de ações, mas você tem que conhecer o mercado de ações. Precisa dessa curva de aprendizagem, porque senão é aquilo que eu falei. Agora, nos mercados de baixa, a gente é testado e muitas vezes a gente tende a sair. Não sei, o mercado está caindo, está todo mundo vendendo, eu vou lá e vendo. Não sei porque que eu vou vender, mas eu vendo. Ou o oposto, né? O mercado só está subindo, está todo mundo comprando, não sei porque lá, mas eu não sei porque que eu vou comprar, mas eu vou comprar Magazine Luiza ou Banco Inter, né? Essas ações que caíram demais, que os investidores de valor, no geral, eles não entram para empresas muito caras. Então, essa pergunta tem que ser feita, né? Qual é o custo de eu não estar naquilo dali? Porque tem um custo também, embora você não vá pagar ele agora, mas é um valor que você deixa de ganhar ao longo de anos. Então, pessoal, essas duas perguntas são importantes, né? Tem muita gente que vai ficar o resto da vida sem investir na renda variável, né? Isso tem um custo também. O risco vem de não saber o que você está fazendo, né? E a minha sugestão, você não conhece o investimento, não faça. E também na internet hoje, tem muito influenciador que eles não têm, eles supostamente têm a pele em risco, vamos supor assim, eles vão dizer assim, eu comprei aqui uma NFT e tal com meu próprio dinheiro. Mas aquele valor, muitas vezes, representa um percentual pequeno do patrimônio dele. A rendimento dele está mais atrelado ao marketing do que ao investimento. Então, eu, por exemplo, eu não investo em NFT. A minha pele está em risco com investimento em ações e fundos imobiliários e ETFs e previdência privada. Então, se você se deparou, né, encontrou um produto de investimento que você não conhece, melhor não investir, melhor conhecer primeiro, porque o risco está aqui. Vamos escutar os grandes investidores, eles falam, o risco vem de não saber o que você está fazendo. E outro ponto que eu falei ontem, né, que é o Howard Marks, né, que é um dos maiores investidores, o Warren Buffett elogia ele bastante, lê as cartas que Howard Marks fala, está começando a ter muita coisa em português dele, é aquilo que eu já falei ontem, né, a teoria diz que o retorno elevado está associado ao risco elevado, né, essa que é a teoria de pensamento de primeiro nível, né, eu quero ganhar muito, eu tenho que correr mais risco, e o Howard Marks diz o contrário,
Mas os investidores de valor, que é esse value investing, pragmáticos, pensam exatamente o oposto. Eles acreditam que o elevado retorno está associado a um baixo risco, né? E eles podem ser alcançados simultaneamente. Essa frase aqui é muito importante. São pessoas aqui que são... É tipo o Messi, né? Imagina que se o Messi estivesse ensinando a gente a como jogar futebol. Então, são os grandes investidores aqui ensinando a gente como investir. Primeiro, não faça uma mudança brusca. Bom, o Ganesh agora me mostrou ali, né? Investimento em ações, ETFs e fundo de ações traz uma rentabilidade maior no longo prazo, então eu faço uma mudança brusca, né? Eu vou sacar todos os investimentos que eu tenho e vou migrar totalmente, né, para renda variável. Então a ideia é não fazer uma mudança brusca, mas uma mudança gradual na sua carteira de investimento, na carteira de investimento dos investidores e das investidoras, tá? E aí existem as três diferentes formas de estar alocado em renda variável, como eu já mencionei, aquelas três. Então não vou ser repetitivo aqui. E agora a gente vai entrar numa outra parte, que são sugestões, né, de alocações percentuais, né, principalmente para quem está saindo de um perfil que é, em teoria, mais conservador para um perfil mais arrojado. E eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês agora como é que a gente geralmente vê isso no mercado e como é que a gente poderia fazer esse tipo de migração, né? Aqui eu trouxe, pessoal, para vocês hoje o seguinte: essa é uma classificação do Itaú, um perfil conservador, Banco do Brasil e XP. Então, trouxe três instituições que são muito conhecidas aqui. Então, a gente começa com esses perfis conservadores, e aí a primeira pimenta, né, tempero que eu coloco aqui. Muitas vezes você não vê isso nessas instituições financeiras, elas falarem. Uma coisa é uma carteira de curto prazo, outra coisa é uma carteira de longo prazo. Você lembra daquela ideia, né, uma gestão moderna da carteira de investimento, que é o Goal-Based Investing, né? Você pode até colocar no Google depois, Goal-Based Investing, que é investimento baseado em objetivos. Sua carteira é de curto prazo, a sua carteira vai ser agressiva? Não, não é para ter fundo imobiliário e ações e ETFs e fundos de ações na sua carteira. Então, toda essa discussão que a gente está fazendo, que muitas vezes a gente não vê na internet, né? Que essas discussões de carteira mais agressiva, mais arrojada, são para carteiras de longo prazo. Então, tá, feito esse parênteses, vamos entrar aqui. No caso do Itaú, então, ele fala aqui, né, que uma carteira conservadora teria 85% em juros pós-fixados, Tesouro Selic, CDI, essas coisas e tal, e alguma coisa atrelada à inflação e um fundo multimercado. Isso que eles sugerem. Eu já não sugiro, que mesmo a pessoa conservadora numa carteira de longo prazo, que ela tenha um pouco de investimento em renda variável, ações, ETFs e fundos de ações. Começa com um percentual pequeno. Então, essa já é uma diferença aqui, né? Entraria um pouco mais nessa ideia de carteira moderada, né? Tem um pouco de ações. Esses percentuais não são escritos em pedras, né? Você, não, Ganesh, então eu vou ter 11% e tal. Não. Você começa, se você conhece pouco, começa com 5%, por exemplo, e à medida que você vai conhecendo mais, você vai alocando mais, porque você vai se sentir mais confortável. Por exemplo, algumas pessoas ontem estavam desconfortáveis porque a bolsa estava caindo, né? Mas ela caiu e caiu até de leve, para ter uma ideia, né? Em março de 2020, ela caiu 45% em um mês. Então, ainda precisa desse ajuste aqui. E aí você começa, vai aumentando o percentual em renda variável, ou ações, né? Aqui eu sempre falo, ações, principalmente, fundos imobiliários, fundo de ações e previdência privada. O Banco do Brasil vai ter uma classificação parecida. A XP, para inovar um pouco, né, ela colocou outros nomes, olha que interessante. Tem montagem de carteira precavido, né? Precavido, o cara 100% CDI e taxa Selic, e Tesouro Selic. Aí tem o cauteloso, que daí, enfim, e eles seguem com essa nomenclatura diferente aqui. Tem o estrategista, o visionário e o destemido. Olha só esse destemido, por isso que muitas vezes a palavra, né, o conceito passa uma ideia um pouco equivocada. Né? Destemido passa aquela ideia que o cara quer se jogar, né? Se precisar se jogar do penhasco, vai se arriscar, dar um pulo de paraquedas, meio sem noção, ele vai. Então, o cara é destemido, né? Corajoso. Mas é isso que eu mostrei antes. Os investidores que investem muito em ações, eles são muito conservadores. Mas aí, o que vai mudando aqui, pessoal, é isso, né? Ter mais pré-fixado, ter mais inflação, ter mais multimercado, ter mais ações e ter mais algum investimento internacional. À medida que aumenta o conhecimento e a experiência, a pessoa vai aumentando a alocação nesse tipo de investimento, que aí a tendência é que consiga uma rentabilidade maior, tá? Então, olha aqui o que eu falei, né? Geralmente eu utilizo esses gráficos aqui nos meus treinamentos. Reserva de emergência. Você não vai ter, vai ser
tudo em 100% em juros pós-fixados, né? Não vai ter ações, fundos imobiliários, não faz sentido uma reserva de emergência ter. É uma carteira de médio prazo, toda em renda fixa. Isso aqui eu uso nos meus treinamentos. Então, você pode, é uma sugestão aqui, né? 45% em pós-fixados, a maior parte ligada ao IPCA, CDB ligado ao IPCA, né? 5% mais IPCA, tem LCI também, e também um pouco de pré-fixado. E depois, né, uma carteira conservadora, né, teria uma outra alocação aqui. São alguns gráficos que eu utilizo. Eu queria mostrar para vocês esses percentuais, é o seguinte, beleza, entendi que a renda variável, as ações, né, é interessante, e que aquele dilema conservador, né, apesar de eu ser conservador nos investimentos, eu tenho bastante investimento em renda variável, e é importante que você tenha esse sentimento de preservar seu patrimônio, mas também queira ganhar. Não corra o risco de não ganhar também, né, o custo de oportunidade. E aí a ideia é fazer uma mudança gradual, né, uma mudança gradual. Você pode, se você já investe em renda variável, até coloca qual o percentual que você utiliza, né, de renda variável dentro dessa carteira, e não tem certo ou errado, pessoal, pode ser 1%, né, pode ser 0%, a minha ideia é que não seja 0%, porque você não ganha essa rentabilidade, mas que a gente faça um plano gradual, né? Para à medida que o tempo for passando, né, os anos forem passando, você se sinta à vontade e aproveite mais, tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu sigo lá no Instagram e no YouTube também, a gente vai conversando. Deixe os comentários e perguntas. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.